Quero desejar a todos um bom dia, uma semana abençoada na presença do Senhor. E como eu prometi, né, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou gravar uma live, né, e falando sobre a palavra do Senhor. É o que de melhor, de mais precioso nós podemos fazer, né? A palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos alimenta e também conforta aqueles que estão precisando, né? E eu estudando aqui essa palavra, foi em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. É uma palavra maravilhosa de despertamento para a nossa vida. E eu meditando em cada versículo aqui, eu achei muito interessante. Orei a Deus e vou, alguns minutos, né, bem rapidinho, comentar sobre esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Eu vou ler bem rapidinho. Diz assim, olha: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eu achei interessante que as 10 eram virgens. As 10 tinham as lâmpadas, mas aqui a metade eram nécias e a metade era prudente. As 5 nécias não levaram consigo azeite extra. A prudente levaram azeite extra. Interessante. A prudência fez com que ela, a pessoa prudente, ela, por mais que ela tenha tudo, que acha que, né, tem tudo ali, mas sempre leva consigo a reserva. Por quê? Essas virgens, que a palavra de Deus chama de prudente, é que elas foram espertas o bastante para levar azeite extra, porque se acabasse, acontecesse alguma coisa, quantas coisas poderiam acontecer, né, para que lhe faltasse o azeite? Poderia cair a lamparina, poderia acabar mesmo, né, o azeite. Então elas prudentemente levaram azeite extra, azeite com elas, né? Continuando, diz assim, olha: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, meia-noite o noivo chegou. Você vê, eu falei, meu Deus, aqui quem espera alguém meia-noite, né? Então, assim, era algo que ia acontecer e as prudentes, elas levaram azeite extra justamente por isso. Se acontecesse alguma coisa, elas estavam preparadas. E continuando, diz assim, olha: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. A palavra de Deus diz aqui, diz assim, olha, destaca bem essa palavra: as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Que palavra dura que elas ouviram. Não vos conheço. Aí completa o versículo 13, que diz assim, aonde eu vou parar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esta parábola Jesus deixou para nós, para nosso exemplo, para que nós possamos ficar atentos. Muita gente vê essas coisas acontecendo, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Sim, a profecia, as palavras da Santa Bíblia estão se cumprindo? Sim, estão se cumprindo. Mas a Bíblia diz que é para a gente vigiar. Por que vigiar? Ser como as virgens prudentes. Porque o noivo vai vir a hora que ninguém vai estar esperando. Não é verdade? Então, por isso que o versículo 13 diz, vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O que é vigiar? Você já viu as sentinelas, né? Geralmente aqueles filmes, né, que tem aquelas filmes mais antigos, né, que tem aqueles castelos, e ficava ali os vigias, os segurança, os guarda. O que é vigiar? Ficar atento, né? Então, aquele que não é para dormir, nós não podemos dormir na nossa vida espiritual. Ficar atentas, né? Porque às vezes, como as 10 virgens adormeceram, às vezes o cansaço espiritual, um cansaço do dia a dia pode acontecer. Muitas coisas neste mundo tentam tirar o nosso foco, né, das coisas de Deus. Hoje estamos vivendo em tempos tão difíceis, né, onde as pessoas só querem pregar aquilo que elas querem que a gente pregue aquilo que elas querem ouvir. Mas a palavra de Deus diz que 5 eram nécias, 5 prudentes, então não foi todas, e eram virgens, não foram todas para bodas do Cordeiro, porque elas não vigiaram, não tinham azeite, não estavam preparadas. Então é por isso que a palavra de Deus diz para nós vigiarmos. Jesus, Deus, ele fez o que ninguém poderia fazer por nós. Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas a palavra de Deus diz que para nós termos a vida eterna e um dia podermos encontrarmos com o noivo, nós precisamos ter uma nova vida, aceitar Jesus como nosso único, suficiente e eterno Salvador e levar uma vida de santificação. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. As pessoas têm confundido muito isso, sabe? Jesus disse, venha como estás. Sim, venha como estás, mas não podemos continuar como estamos, né? A pessoa que aceita Jesus, a pessoa que quer agradar a Deus, gente, ela tem uma mudança de vida sim. E o Espírito Santo de Deus, ele está ali todos os dias, né? Batendo com aquele amor, pedindo para dirigir a nossa vida. E quando a gente tem aquela vida, a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, a gente sabe como andar. Nós não andamos como nécias, nós temos que andar como a prudente. Não é todo lugar que nós podemos ir, não é qualquer coisa que podemos fazer. Não é porque as pessoas fazem, porque nós podemos fazer, não. Não é assim. A nossa vida, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então temos que ter uma vida separada assim. Se a pessoa vem para Jesus, aceita Jesus e quer levar uma vida como era antes, não tem como. Não tem como. Não tem jeito. Então, nós não podemos perder a oportunidade de morar com o Senhor. É a única chance que o ser humano tem. Só vivemos uma vez. A vida aqui neste planeta é rápida, muito rápida. Por isso que Jesus, tão maravilhoso, deu a sua vida para que nós pudéssemos continuar,
na eternidade, vivendo com Ele. E a única chance que nós temos é aceitá-lo nesta vida aqui e levar uma vida de santidade. Gente, como eu desejo, sabe, um dia poder, né, nós estarmos com o nosso corpo transformado, porque a palavra de Deus diz que nós crescemos, né, cada dia mais nós avançamos. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até Jesus voltar. Então, a nossa vida, cada dia é um passo a mais na presença do Senhor. O que nós fazíamos lá atrás, temos que procurar cada dia melhorar, agradar a Deus. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira e achar que estamos agradando a Deus. Não podemos correr o risco de perder a nossa salvação. Gente, é a única chance que temos. Eu não vou correr o risco por qualquer coisa, né? Ai, fulano, não, mas não é pecado, não é isso. Veja o que Deus quer de você. Eu sei o que Deus quer de mim. Tem coisa que talvez nem seja pecado para outras pessoas, mas eu, particular com Deus, eu tenho uma vida. Eu quero, através desse corpo, através da minha vida, glorificar a Deus. Fazer algo que o nome do Senhor venha a ser glorificado na minha vida. Então eu tenho que ser bênção para outras pessoas. Como a palavra de Deus, como Deus me abençoou, eu quero transmitir isso. Mas não tem como eu dizer para você, venha como estás e continue. Não, a palavra de Deus diz, venha como estás, mas Deus transforma a vida, se você permitir. Nós não podemos levar uma vida de qualquer maneira. Jesus está voltando, né? Jesus está voltando e nós temos que vigiar, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então, até Jesus voltar, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance, o que está ao nosso alcance. E eu estou aqui, tirei esse tempo, falei, Senhor, eu preciso falar desta palavra. Eu preciso, né, alertar as outras pessoas, porque muita gente, a gente vê aí, muita gente, as igrejas lotadas, mas muita gente estão confusas, sabe? Não tem aquela certeza de salvação. Me diga bem, pense, se Jesus voltar agora, como está a sua vida com Deus? O que você tem feito? Como está o seu coração? O que você tem feito para agradar a Deus? Você está em paz com Deus? A pessoa pode falar, olha, como você sabe que você é salvo? Porque nós temos paz. A palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a gente sabe que se Jesus nos chamar agora, se Jesus voltar agora, o que nós temos feito, o nosso esforço humano, porque nós somos falhos, erramos todos os dias, mas Deus vê aqui. Deus vê o nosso coração e vê o desejo que temos de cada dia fazer a vontade dele. É claro que eu preciso, todos os dias eu digo, Espírito Santo de Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor para me ajudar a cumprir a vontade de Deus, a andar, trilhar o caminho da salvação. Então se livre de todo o embaraço, se livre de tudo aquilo que pode impedir a sua salvação. Sabe, aquela pessoa que quer morar com Jesus não é qualquer roupa que usa, não é qualquer coisa que fala, não é qualquer lugar que vai. Gente, honre a Deus com o seu corpo, honre a Deus com o seu, com as suas atitudes, né? Leve uma vida de santificação para o Senhor. Você vai ver como é gratificante servir ao Senhor, como é maravilhoso servir a Deus. Então, que você possa meditar mais nessa palavra, que nós venhamos ter azeite extra na nossa vida, não só para o arrebatamento, que principalmente para o arrebatamento da igreja, para o momento que Deus te chamar, você ter azeite extra, mas também para o nosso dia a dia. Quantas circunstâncias surgem que às vezes você ali está sem força, mas você sabe que você tem azeite extra, você tem autoridade para você buscar em Deus força, você tem autoridade para você orar e o mal sair, você tem autoridade para expulsar todo o mal, você tem autoridade de Deus para levar a sua palavra. Então é maravilhoso, pense nisso. Que o Senhor te desperte nesta manhã, que o Senhor me desperte, que nós possamos cada dia
ser prudente, ser vigilante e esperar a volta de Jesus. E até lá podemos desfrutar de uma vida vitoriosa, porque aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele tem uma vida vitoriosa, porque o que teme ao Senhor é sábio. É o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então busque a Deus por você, busque a Deus pela sua família. Olha, deixe, a palavra de Deus diz para nós deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos prende, para corrermos, né? Quanto mais corrermos cada dia que passa, a nossa salvação está mais próximo de nós. Então, cada dia que amanhece, né, esse sol, hoje aqui está um dia maravilhoso, lindo, gente. E cada dia é um presente, é uma dádiva de Deus na nossa vida. Então, o que a gente pode fazer hoje, nesse dia? Vai ficar gravado, vai ficar anotado, né? Porque nós vamos prestar conta para Deus em tudo o que fizermos. Então, hoje, eu já falei de Jesus aqui, eu já orei ao Senhor para que eu possa ser essa 5 virgens, uma dessas 5 virgens prudente. E o que eu puder fazer de melhor hoje para abençoar a vida de alguém, buscar ao Senhor, né, orar pelos que estão necessitados. Tem muita gente precisando da minha e da sua intercessão. Vamos orar para que almas hoje possam se render ao Senhor, para que desviados possam retornar à sua casa, para aqueles que estão trilhando o caminho errado possam se voltar para o Senhor. Muita gente acha que, né, estão no caminho de Deus, mas estão fazendo tanta coisa que reprovam, né? São reprovadas pela palavra do Senhor. Então, é meditando na Bíblia, é meditando na palavra do Senhor, é que a gente sabe, é que o Espírito Santo de Deus toca. Quão é errado a gente, às vezes, estamos fazendo, às vezes até sem saber. Por isso que a palavra de Deus diz, medita nestas palavras, né? Meditar na palavra do Senhor, para que possamos alcançar um coração sábio e ouvir Deus falar conosco. Tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe cada pessoa que ficou aqui comigo na live. Deus abençoe o irmão Josias Guedes, que Deus te abençoe sua família e que o Senhor possa dar graça, né, para nós podermos fazermos a obra do Senhor enquanto é dia. Né? Enquanto é dia, a Bíblia diz para nós fazer a obra do Senhor. Isso é que nós temos que fazer. Todos nós temos dons, talentos, né? E precisamos pôr em prática. Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.